Boa noite, agora sim. Irmãos, a gente começou há algumas semanas, na verdade, na primeira semana do ano, uma nova série. O nome dessa série é Bases, Nossos Valores na Prática. Não sei se você teve a oportunidade de observar ali fora, logo que você sai, tem ali algumas placas com missão, visão, valores. E a gente vem falando que a proposta dessa série é falar sobre os 5 valores que nos norteiam, que são resumidos aí no acróstico PESCA, ou seja, cada uma dessas palavras, cada uma dessas letras da palavra PESCA significa um dos nossos valores. A gente está falando de proclamação, ensino, serviço, comunhão e adoração. Quando você vai ali fora, os valores eles são diferentes, porque na verdade nós estamos implementando isso, e uma das formas de fazer essa implementação é através de uma série de pregações que a gente planejou para o começo desse ano, por isso que a gente está falando sobre isso, porque nós entendemos que a despeito do que esteja acontecendo no mundo, nós não somos regidos pelo que acontece no mundo, mas nós somos regidos pela nossa identidade em Cristo. Então, se nós compreendemos quem nós somos em Jesus, independente do que esteja acontecendo, nós saberemos como nos portar em relação a esses acontecimentos, né? A gente ouve muitas pessoas falarem, será que nós estamos preparados para ser igreja no século XXI, com todo esse cenário, com tudo isso que vem acontecendo? E às vezes, diante dessa pergunta, nós olhamos muito para fora, para as coisas que estão ocorrendo, mas deveríamos olhar para a palavra de Deus, porque é Ele quem nos orienta, nos guia, se estamos centrados nas Escrituras, se vivemos a partir do que devemos viver de acordo com o que a Bíblia nos diz, independente do que aconteça do lado de fora, nós daremos bom testemunho enquanto igreja para a glória de Deus. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Essa semana a gente viu recorde de temperaturas altas aí, a gente viu crise na Argentina, guerra no Oriente Médio, hoje teve um tremor no Amazonas, eu não sei se você viu, um terremoto aqui na Amazônia. Essa semana também muita coisa importante acontecendo, teve uma menina que apertou o botão no Big Brother, não sei se vocês viram, saiu, ou seja, muita coisa importante que mexe com o futuro de muita gente, assim, mas a gente precisa estar centrado no que a palavra de Deus nos orienta. Portanto, hoje a gente dá sequência na nossa série, já falamos sobre proclamação e ensino, e hoje nós falaremos sobre serviço, né? A gente falou já da palavra, e eu queria começar contando uma história para vocês. Eu trabalhei por 9 anos embarcado, e aí algumas operações, especialmente na área de perfuração, algumas operações elas aconteciam assim com bastante frequência, e em uma delas havia 4 pessoas ali num local de trabalho, e essas 4 pessoas eram divididas em 2 duplas. Então tínhamos 4 pessoas, e para facilitar o entendimento, a gente tinha a dupla A de um lado e a gente tinha a dupla B do outro lado. Nessa operação específica, a ideia era descer uma grande quantidade de tubos. E aí, para emendar um tubo no outro, falando de forma bem simples assim, para que você entenda, e porque é o que eu entendo também, que eu não entendia não muita coisa além disso, mas aí quando precisava descer entre um tubo e outro, a gente que eu digo enquanto equipe, porque eu estava ali olhando e participando de fora, você já vai entender. As pessoas precisavam acoplar um tubo no outro. E como que isso era feito? Com 8 parafusos, mas são parafusos, sabe? Um parafuso grande, pesado, tinha que usar uma máquina pneumática, assim, para você dar o torque, um negócio meio pesado, meio complicado, e talvez falando assim, pareça para você que é algo extremamente fácil, simples, e não é muito complicado de fato, mas a gente tem que pensar que isso acontecia inúmeras vezes ao longo de um turno de 12 horas de trabalho. No final do turno, os profissionais, plataformistas, se você não conhece nenhum, ore por eles assim, mesmo de modo genérico, mesmo sem conhecer. Não existe nenhum com mais de 2 anos de experiência sem problema no joelho ou na coluna. Mas continuando a história, no final de um turno de 12 horas de trabalho, eles estavam assim, só para você entender um pouco melhor, você que não é da área, eles terminavam o turno tão destruídos que o apelido deles era Botafogo de 2023 no segundo turno, só para que você entenda como eles estavam terminando o turno tão destruídos. E aí aquele trabalho acontecendo durante o tempo todo, até que alguém da dupla A falou assim, eu queria propor um desafio.
E eles inventaram ali uma competição, e eles falaram, vamos anotar aqui, e ao final do turno a gente vai ver qual dupla conseguiu parafusar mais. 8 parafusos, 2 duplas, então temos quantos parafusos para cada dupla? Vocês estão com dificuldade para fazer uma conta? Vamos lá, gente, 8 parafusos e 2 duplas, nós temos 4 parafusos para cada dupla. E aí começou então a competição, a dupla A propôs a competição e a dupla B começou a correr. Eles parafusavam os 4 parafusos dele, corriam para o outro lado, a dupla A ainda estava no segundo, e aí começou aquela gritaria, aquele negócio bonito, aquela disputa, e a dupla B ganha a primeira disputa de 6-2, na segunda um 5-3, na terceira um 6-2, e assim foi por todo o turno, de modo que a dupla B ganhou a competição por muito, encerrou o turno meia-noite. A dupla B termina o turno feliz da vida, porque ganhou uma competição absolutamente sem sentido. A dupla A terminou o turno feliz da vida, porque trabalhou muito menos por conta de uma competição que inventou, que não fazia o menor sentido, e a plataforma toda terminou o turno muito feliz, porque todo mundo sabia que era uma competição inventada com essa finalidade, menos a dupla B. Gente que estava se achando tão esperta, foi passada para trás, simplesmente porque se envolveu em uma competição absolutamente sem sentido. Existem competições na vida que não fazem o menor sentido. E para cada uma delas existe gente dando a vida para se destacar, para ter reconhecimento, para ter relevância em uma coisa que não faz o menor sentido. Quando eu era criança, tinha uma competição informal na escola para ver quem terminava de copiar primeiro. O professor escrevia no quadro e o pessoal começava a copiar. E tinha um rapaz na minha sala que era absolutamente insuportável. Que o professor acabava de escrever, mal virava as costas, ele já gritava, acabei. Porque não bastava ele acabar. Ele tinha que comunicar para todos os alunos da sala que ele tinha acabado, que ele era o melhor na competição de copiar mais rápido que todo mundo. E por que é sem sentido? Porque ele não deu em absolutamente nada na vida. Eu encontrei com ele pouco tempo no centro da cidade, perguntei, cara, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou, eu também sou pastor. Ou seja, não teve o menor sentido. Ele não deu certo. Ele copiava muito rápido, mas isso não adiantou absolutamente nada na vida dele. E a gente está cercado de competições sem sentido. Quer ver outra? Buquê da noiva no casamento. Primeiro que crente não deveria acreditar nessas simpatias. Eu já falei para vocês que eu não acredito nessas coisas, porque aquariano é muito reticente em relação a essas coisas. Mas é uma competição sem sentido, porque pelo que dizem, a mulher que vai disputar aquilo, ela deve estar solteira, porque a noiva vai jogar o buquê para trás, e a mulher que pegar o buquê vai ser o quê? Está vendo como vocês participam de competição sem sentido? É exatamente isso. A mulher que vai pegar o buquê vai ser a próxima a casar, mas eu conheço gente que pegou mais de um, então não faz sentido. Agora, o melhor e mais recente exemplo, para a gente ir para o texto bíblico de uma competição sem sentido, irmãos, na semana passada eu vi uma pessoa jogando sinuca sozinho. Vocês acreditam que eu cheguei na sala, num determinado lugar, e uma pessoa jogando sinuca sozinho, ele contra ele. Um espetáculo assim maravilhoso que eu não conseguia entender, e quando eu fiquei tentando entender, de repente a pessoa se empolgou ao matar uma bola e gritou assim, aê, 3-3, eu falei, que isso? Falei, Mozart, isso não faz o menor sentido, você está jogando sinuca sozinho, eu estou tentando entender até agora. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque o texto de hoje, que fala sobre serviço, ele se dá nesse contexto. Ele é um diálogo de Jesus com os discípulos, em consequência, a uma competição absolutamente sem sentido. Jesus estava reunido com os seus discípulos, de repente 2 dos discípulos, que eram Tiago e João, eles fizeram um pedido a Jesus, um pedido inusitado, um pedido que demonstrava um desejo por importância, por relevância, mas no final revelava um coração buscando essa relevância em uma competição absolutamente sem sentido. Eles se viraram para Jesus e fizeram um pedido de que lá na glória, lá no céu, quando eles estivessem juntos eternamente, um gostaria de se sentar à direita de Jesus e o outro gostaria de se sentar à esquerda de Jesus.
Graças a Deus, irmãos, eu dou graças a Deus, que na Bíblia não está escrito quem estaria à direita e quem estaria à esquerda, senão a gente com certeza ia ter teologia do voto sobre isso, gente chamando Tiago de comunista, João de fascista e por aí vai. A gente não tem os detalhes de quem gostaria de estar na direita ou na esquerda, mas era uma competição absolutamente sem sentido. A partir disso, Jesus os censura, dizendo: é impossível, o cálice que eu tenho para beber, vocês jamais vão conseguir. Eles retrucam, dizendo: nós conseguiremos sim. Jesus diz: pode ser até que vocês consigam, mas não agora. E aí os outros 10 discípulos ficam incomodados com esse pedido, porque eles também queriam essa relevância. E nós chegamos ao texto de Marcos, no capítulo 10, versos 42 a 45. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. O texto será projetado na versão que eu leio, que é a NVI, mas ainda assim, se possível, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. A gente vai conversar um pouco sobre serviço, a partir desse contexto, desse cenário, e especialmente a partir desses versos que nós leremos agora, Marcos 10, 42. E terminou 4-3 o jogo de sinuca para a mão esquerda dele, que ganhou, tá? Marcos 10, 42 a 45, o texto diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra lida, e pedimos ao Senhor que, por graça e misericórdia, fale conosco por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajude a compreender o que a Tua palavra tem a nos dizer sobre esse tema tão importante para nós enquanto Teus seguidores, e nos capacite pelo mesmo Espírito a colocarmos essas verdades em práticas, para que a gente glorifique o Teu nome com o nosso proceder. Nós oramos pedindo isso, nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Então esse é o contexto, esse diálogo está acontecendo. Esses 2 discípulos, Tiago e João, que eram irmãos, eram filhos de Zebedeu, conhecidos como filhos do trovão, inclusive, eles fazem esse pedido para Jesus, para que ele permitisse que na glória um deles se sentasse à esquerda, o outro se sentasse à direita, e começa esse diálogo interessante, e nele nós percebemos alguns pontos que são importantes, que têm a ver com a nossa relação com o serviço, especialmente o serviço cristão. A primeira coisa que a gente consegue perceber quando a gente olha para esse texto é que a lógica do reino de Deus, no que diz respeito a todas as relações, inclusive nas relações de serviço, é uma lógica que é absolutamente contracultural. A lógica do reino de Deus é uma lógica totalmente oposta, uma lógica totalmente contrária à lógica das relações da nossa cultura e do nosso mundo. As pessoas se relacionam por interesse, as pessoas se relacionam por essa busca, por importância, por relevância, e Jesus mesmo faz essa constatação, porque ele começa esse trecho dizendo que é exatamente desse modo que as relações acontecem no mundo. Ele está dizendo: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. As pessoas se relacionam desse modo. As pessoas que governam são aquelas que exercem domínio, que exercem poder. Ele vai dizer que as pessoas importantes são as que exercem poder e exercem influência. Jesus está fazendo uma constatação de como as relações acontecem no mundo. A verdade, irmãos, é que o mundo ocorre exatamente desse jeito. E o grande problema é que se nós, enquanto cristãos e ditos seguidores de Jesus, pensamos a nossa vida e pensamos as nossas relações a partir dessa mesma lógica, nós estamos sendo mundanos. Jesus está dizendo para os seus seguidores que é no mundo que essas relações ocorrem desse jeito. Pessoas buscando influência, relevância, poder, pessoas querendo a qualquer custo exercer domínio sobre as outras, e Jesus está fazendo essa constatação de que as relações ocorrem exatamente desse jeito no mundo. E o grande problema
é que nós, enquanto cristãos, se não entendermos que a lógica do reino de Deus nos leva a enxergar a vida, o serviço e todas as nossas relações de modo absolutamente diferente, nós estamos sendo mundanos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem ao padrão desse mundo, não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente meio que tornou místico esse negócio de falar da vontade de Deus, mas a gente não tornou prático esse negócio de não nos amoldarmos ao padrão do mundo, mas transformar-nos a partir da renovação da nossa própria mente. O que Paulo está dizendo para os cristãos em Roma é o seguinte: não sejam mundanos. Não pensem a vida a partir da lógica do mundo. Não se relacionem com as pessoas do mesmo jeito que o mundo se relaciona, que é com interesses por trás. Eu preciso me relacionar com alguém que consiga me dar algo em troca. Eu preciso me relacionar com alguém que vá me fazer crescer. Eu preciso me relacionar com alguém que eu consiga exercer alguma influência e me tornar cada vez mais visto e cada vez mais relevante. A lógica do reino de Deus é absolutamente contracultural nesse sentido. E é bem interessante, porque quando nós usamos esse termo mundanismo, normalmente nós pensamos em depravação sexual, pecados na área sexual, adultério e coisas absolutamente terríveis aos olhos de qualquer um. Mas mundanismo nada mais é do que deixar e permitir os valores do mundo nos influenciarem de modo direto. Você não está sendo mundano apenas quando você se corrompe e se entrega a esses desejos pecaminosos, mas você está sendo mundano quando você usa a métrica do mundo para definir o que é sucesso para você. Se nos teus relacionamentos, se no teu modo de enxergar a vida, você define sucesso exatamente do mesmo modo como as pessoas que não conhecem a Deus definem sucesso, você está sendo mundano. Se o que traz satisfação para você é tão somente o que traz satisfação para as pessoas que não conhecem a Deus, você está sendo mundano. A tua agenda, as tuas prioridades, igrejas podem ser mundanas, por exemplo, ao utilizarem da sua influência política, do número de membros, da sua arrecadação para medir a sua importância e relevância na sociedade, ao invés de perceber que a relevância de uma igreja é medida pela fidelidade ao Senhor que é dono da igreja. E nós, enquanto cristãos, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque nós temos a incrível capacidade de sermos mundanos sem percebermos, porque é o fluxo natural, é o meio natural da vida, é o modo padrão que o ser humano veio programado, é para viver sendo mundano. Nós somos mundanos quando permitimos que esses valores do mundo determinem a nossa identidade, e o único modo de nós vencermos esse mundanismo é por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo faz essa constatação, terminando a escrita da sua carta aos Gálatas, quando no capítulo 6 ele vai falar que tem muita gente se gloriando em coisas secundárias, gente que naquele contexto se gloriava na religião, em marcas externas e visíveis que não tinham a ver com a transformação do coração. E Paulo conclui o trecho que ele escreve para esses irmãos dizendo: mas quanto a mim, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A única forma que um cristão tem de vencer o mundanismo é se apegando à cruz de Cristo. A gente precisa compreender, em última instância, irmãos, nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós não somos aquilo que nós somos capazes de produzir. Nós não somos definidos pelo número de seguidores que temos nas redes sociais ou pela influência que exercemos nos nossos círculos relacionais. Em Cristo Jesus, por meio da fé que nós depositamos nele, nós recebemos uma nova identidade. E essa identidade é um presente da graça de Deus que nos é atribuído pela fé. Não é uma recompensa por aquilo que nós somos capazes de produzir. No verso 43, depois de fazer essa constatação de que é assim que as coisas acontecem no mundo, Jesus apresenta um contraste, porque de modo imediato, no início do verso 43, a gente lê o seguinte: não será assim entre vocês.
Se no mundo as coisas acontecem desse modo, se todo mundo faz desse jeito, Jesus está dizendo igual a sua mãe falava para você na sua infância: você não é todo mundo. Você, enquanto discípulo de Jesus, não é regido pelo modo como o mundo enxerga as relações. Você, enquanto discípulo de Jesus, não deve olhar o sucesso a partir da compreensão de sucesso do mundo. Você não deve olhar o serviço do mesmo modo que o mundo olha esse tema que é o serviço, porque pela lógica do reino de Deus, todas as coisas são absolutamente diferentes. E aí ele começa a explicar isso para os discípulos quando ele diz o seguinte: ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. A lógica do reino de Deus é contracultural nesse sentido. Quem quer ser influente deve servir. Quem quer ser poderoso deve se colocar em um lugar de estar à disposição dos irmãos, e Jesus usa a palavra escravo de todos. No Novo Testamento, essa palavra, normalmente, quando a palavra servo é utilizada, é a tradução de uma palavra grega chamada doulos. Tinha até uma banda muito famosa em Macaé com esse nome há um tempo atrás, mas a palavra doulos significa literalmente escravo. Um escravo é alguém que faz alguma coisa sabendo que ele não terá uma recompensa aparente ou instantânea daquele ato de serviço. A nossa função no reino de Deus, ao nos entendermos e nos percebermos enquanto servos de Deus, deve nos levar ao serviço com esse tipo de motivação. Aliás, o nosso serviço a Deus não tem uma recompensa aparente, entre aspas, porque a maior recompensa do nosso serviço a Deus é exatamente o fato de nós podermos servir a Deus. Não é que a gente vai fazer e vai receber alguma coisa em troca, e Deus é tão bom que normalmente Ele nos dá além do que pedimos, pensamos, sonhamos e tal. O apóstolo Paulo vai falar isso aos Efésios, mas essa não deve ser a nossa motivação, porque a grande motivação do serviço cristão deve ser o próprio serviço cristão. É eu parar para pensar que o Deus Todo-Poderoso, que criou e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, que não precisa de mim, de você ou de ninguém para absolutamente nada, ainda assim Ele nos convida a participarmos com Ele daquilo que Ele está fazendo no mundo. Não existe maior recompensa do que essa. Os discípulos ainda não haviam entendido isso. Eles estão discutindo para ver quem seria mais importante. Jesus já os havia alertado inúmeras vezes sobre a diferença dos valores do reino de Deus, mas eles ainda não conseguiam compreender. Para que se tornasse mais prático esse entendimento, Jesus propõe a eles, então, no verso 45, o que nós chamamos de o seu próprio exemplo acerca do serviço, quando ele diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Primeiro ele faz uma constatação de como as relações se dão no mundo e de como as relações devem se dar no reino de Deus. Em seguida ele vai dar o seu próprio exemplo, e é interessante que ele fala de si mesmo como o Filho do Homem. Essa expressão, Filho do Homem, é uma expressão extremamente comum, especialmente no Evangelho de Marcos, porque essa expressão fala da sua identidade. Logo depois de falar sobre si mesmo e se apresentar como sendo o Filho do Homem, ou seja, a sua identidade, Jesus vai falar sobre a sua missão, ou seja, a sua missão é consequência da sua identidade. Ele se apresenta como Filho do Homem e em seguida ele diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Antes de Jesus fazer o que ele iria fazer, ele tinha plena convicção de quem ele era. Todas as suas atitudes, todos os seus ensinamentos se deram em decorrência de ele ser quem ele era e de ele saber quem ele era. Ele começa o seu ministério público sendo batizado pelo seu primo no Rio Jordão. João, o Batista, batiza Jesus. E naquele momento ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Jesus ouve isso. Ele estava plenamente consciente de quem ele era. Ele estava plenamente consciente da sua identidade perante o próprio Deus. E o texto vai nos mostrar que logo depois do seu batismo, ele é retirado pelo Espírito e ele é levado para ser tentado pelo diabo no deserto.
E durante as tentações de Jesus, o que a gente mais percebe é o diabo tentando colocar em dúvida a sua própria identidade. Porque Deus tinha afirmado, esse é o meu filho amado. E o diabo faz esses testes dizendo, se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que ele queria era colocar em xeque a identidade de Jesus, era colocar à prova a compreensão que Jesus tinha de quem ele era, que era uma afirmação do próprio Deus. Ele vence a tentação, porque ele sabia quem era. Ele vence a tentação, porque ele estava plenamente ciente da sua identidade. Mas por vezes nós, se não tomamos cuidado, nós cedemos a essa tentação e permitimos que o diabo, que o mundo, que a nossa carne coloquem em dúvida a nossa identidade e, como consequência, nós falhamos na nossa missão, porque não levamos às últimas consequências o fato de sermos quem nós somos em Deus. Tudo o que Jesus faz, ele é bem sucedido, porque ele entendia plenamente quem ele era. E é bem interessante que quando ele se refere a si mesmo como sendo o Filho do Homem, ele está falando sobre a sua identidade e ele está relacionando a sua identidade a uma profecia do profeta Daniel. Ele está conversando com seus discípulos, homens judeus que conheciam a lei, que conheciam os profetas e que, ao ouvirem essa expressão Filho do Homem, automaticamente seriam remetidos a essa imagem profetizada por Daniel. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 7, a gente vai ler os versos 13 e 14, que falam sobre Jesus como sendo o Filho do Homem. Quando ele advoga para si esse título de Filho do Homem, ele está dizendo, eu sou inclusive o cumprimento dessa profecia feita lá por Daniel no capítulo 7, versos 13 e 14, que diz o seguinte, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Depois você lê em casa todo o capítulo para entender o contexto, mas esse ancião aqui não é Flávio, você vai entender melhor depois. E no verso 14 ele diz, ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Em Filipenses, no capítulo 2, nós lemos Paulo falando para esses irmãos sobre a exaltação de Jesus após a sua humilhação, que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve nele, que mesmo sendo Deus não julgou que devia apegar-se a isso, e todo aquele texto que ele se humilha, se esvazia, é obediente até a morte, morte de cruz, e o texto é concluído com a seguinte afirmação, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se em Daniel ele está vendo alguém semelhante a um filho do homem, que está dizendo, ele mesmo recebeu toda a autoridade. No Novo Testamento, no texto da grande comissão, nós vemos Jesus prestes a ser levado aos céus, dizendo para os discípulos o seguinte, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se em Daniel nós vemos alguém a quem todos os homens de todas as línguas o adorariam, em Filipenses nós percebemos, esse texto está falando de Jesus, porque um dia toda língua confessará que ele mesmo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus fala sobre si mesmo como Filho do Homem, é alguém que vem dos céus, é alguém que detém toda a autoridade, é alguém que é adorado, é alguém que reinará para todo sempre. Jesus está dizendo para os discípulos, eu sou essa pessoa. Ele está advogando para si todas essas prerrogativas, mas ele não usa tudo isso para se colocar em um lugar de superioridade em relação aos discípulos no que diz respeito ao serviço. Mas ele usa tudo isso porque quando ele termina de dizer sobre quem ele é, ele vai dizer, mesmo sendo essa pessoa, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se tem alguém nessa história, Tiago e João, que estão preocupados aí em serem importantes, se tem alguém nessa história que tem motivo para defender essa relevância e importância a qualquer custo, não é nenhum de vocês dois e nem dos outros 10 que estão discutindo aí sobre isso. Eu sou o Filho do Homem, eu tenho toda a autoridade, todas as pessoas do mundo, de todas as línguas me adorarão, mas ainda assim eu quero que vocês entendam, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir.
Os discípulos estão preocupados sobre quem seria o mais importante. Jesus está dizendo, o mais importante é aquele que serve, porque no reino de Deus a lógica é contracultural, porque no reino de Deus tem mais valor aquele que serve do que aquele que exerce uma pseudo-influência. E isso é totalmente oposto aos valores da nossa geração, que é influenciada pela mensagem que diz que nós devemos ser poderosos, que o nosso valor está atrelado àquilo que nós temos, que o nosso valor enquanto seres humanos e a nossa dignidade estão relacionadas àquilo que nós possuímos, que as pessoas precisam nos enxergar como influentes, relevantes, poderosos. Jesus está dizendo, sejam servos. Você quer ser importante? Sirva. Você quer ser influente? Seja escravo. Ao invés dessa busca desenfreada pelo poder que a gente percebe na nossa geração, pela lógica do reino de Deus, nós deveríamos estar desesperados pelo serviço. Jesus faz uma constatação de como são as relações no mundo. Ele diz que a lógica no reino de Deus é totalmente contrária. Ele se apresenta como sendo esse exemplo, e ainda no verso 45 ele vai nos demonstrar como esse exemplo é prático, porque ele está apontando aqui para o Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A expressão máxima do serviço de Jesus, a expressão máxima da sua disposição em servir, está no fato de que ele deu a sua própria vida para resgatar a muitos. Embora Jesus tenha dado provas por todo o seu ministério público, de que ele estava ali para servir, a expressão máxima do seu serviço está no fato de que ele deu a vida para resgatar pecadores. Por todo o seu ministério, ele estava servindo pessoas. Multidões com fome receberam McFish, pão e peixe, né? Foi o primeiro da história, aliás, voltou lá no catálogo, depois você procura saber sobre isso, que é uma informação muito importante. Ele providencia alimento para uma multidão faminta, ele se depara com pessoas sem visão e restaura a visão dessas pessoas, ele cura aleijados, ele cura leprosos, ele expulsa demônios de pessoas que eram oprimidas, mas a grande prova de amor e serviço está no fato de que ele deu a sua vida para resgatar pecadores. Jesus está nos dizendo que o grande exemplo de serviço está tão somente no Evangelho. A boa notícia, a velha boa nova, de que após uma criação perfeita, o homem decide desobedecer e se voltar contra o Criador, interrompendo essa relação que era absolutamente perfeita. Após isso, por causa desse pecado, por causa dessa rebelião em relação a Deus, todos os homens nascem na mesma condição, não havendo a menor possibilidade para qualquer homem de se reconectar com esse Deus e restabelecer essa relação. Diante disso, diante dessa impossibilidade, Deus envia o seu próprio Filho, Jesus, esse que diz que vem para servir, esse que vive de modo perfeito, esse que assume a nossa condenação morrendo no nosso lugar, esse Jesus que vence a morte porque ressuscita ao terceiro dia e com a sua ressurreição garante que todo aquele que deposita a sua fé nele para salvação seja recebido não somente como servo, mas na família de Deus, sendo adotado como seu próprio filho, e esse mesmo Jesus que promete que um dia voltará para nos levar com ele. Jesus nos demonstra que o serviço é exemplificado através dele mesmo e que a forma mais prática que nós temos de enxergar isso é quando nós olhamos para o Evangelho. Agora, o que isso muda na prática? É o Evangelho que nos leva a servir com a motivação correta. Porque sem o Evangelho é possível que você sirva, mas não é possível que você sirva como Jesus te ensinou a servir. Sem o Evangelho, você pode até servir por meio de dominação, por meio de imposição, por meio do medo, por meio de buscar ser visto, ser reconhecido, e é através do Evangelho e da lógica do Evangelho, é através da ótica do Evangelho que nós somos levados a servir com a motivação correta. E para o reino de Deus, é importante que você saiba, não é simplesmente aquilo que você faz, mas é o que te leva a fazer aquilo que você faz que é fundamental. Deus, ele sonda e ele conhece as motivações e os desejos do nosso próprio coração. Lembrem-se da história da viúva pobre. As pessoas dando quantidades enormes de dinheiro na igreja e fazendo questão de serem vistas.
De repente chega uma mulher pobre, dá lá uma ofertinha, mas Jesus exalta a postura daquela mulher diante dos seus discípulos, porque diz que ela deu tudo que ela tinha. O que Jesus está mostrando para os discípulos? Que o que mais importava não era a quantidade de dinheiro colocada dentro do gasofilácio, mas a disposição que havia no coração de quem estava ofertando. No reino de Deus, as motivações valem muito mais do que o trabalho das suas mãos. Deus não está preocupado com o que você é capaz de produzir. Deus está preocupado com o teu coração te levar a produzir aquilo que você seja capaz. É fundamental a gente entender isso. Eu tenho um amigo que diz que o que vale é o que vem do coração. E ele dá um exemplo que eu acho muito interessante e concordo com ele. Ele fala assim: eu prefiro que uma pessoa me dê um iPhone de coração do que uma caneta sem vontade de me dar uma caneta. Eu prefiro muito mais que alguém diga assim: olha, está aqui um iPhone de todo o coração de presente para você, e eu concordo com ele, do que alguém dizer: toma essa caneta aqui e some da minha frente. É a motivação do coração que importa de fato. E a lógica do reino de Deus é exatamente essa. É o evangelho que nos leva a fazer o que é certo com a motivação certa. Do contrário, é você fazer para ser visto. Do contrário, é você fazer para aliviar a tua consciência. Do contrário, é você fazer para aumentar o teu ego. Do contrário, é gente que faz o bem para o outro, mas se não puder postar no Instagram aquele bem que está fazendo, não é capaz de fazer. Essa pessoa não está fazendo pelo outro, ela está fazendo pela sua própria imagem. O que nos liberta dessa lógica que é mundana, a compreensão do Evangelho. Porque no Evangelho nós vemos aquele que nos serviu, aquele que deu a própria vida por pessoas que jamais seriam capazes de retribuir a esse favor. E isso é graça. É o Evangelho que nos mostra essa motivação. E por meio do Evangelho nós deveríamos servir também os nossos irmãos. Como diz aquele louvor, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E deveria ser essa a nossa postura diante das nossas relações com o próximo. Nós procuramos ser uma igreja centrada no Evangelho. Isso significa que tudo o que nós nos propomos a fazer deve ter o Evangelho como base. Essa mensagem que se resume em criação, queda, redenção e consumação. Agora, entre a redenção e a consumação, que será quando Cristo voltar, como nós vivemos? O que tudo isso que Jesus fez tem a ver com a minha maneira de viver? Sendo ainda mais prático, só aqui na igreja, a gente tem uma lista quase infinita de atividades que você pode desenvolver. Mas é o Evangelho que te leva a fazer com a motivação correta. Não é servir para ser visto. Não é servir por imposição e medo, porque se você não servir, o bispo e a bispa, o apóstolo e a apostila vão lançar uma maldição sobre a sua vida e você se vê perdido e está na igreja todos os dias, aquela pressão, aquela opressão o tempo todo. Não é sobre isso que Jesus está falando. É o Evangelho que nos traz a motivação correta para fazermos o que é certo. Servir na igreja não é resultado de imposição, dominação e medo, mas é resultado de um coração grato que compreendeu o Evangelho. Servir na igreja não é uma forma da igreja economizar com voluntários. Servir na igreja não é só porque eu preciso quebrar o galho, afinal de contas ninguém está fazendo. Não, servir é uma oportunidade que nós temos de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E isso independe da área onde você sirva, porque tem a ver com a motivação do teu coração. Há um tempo atrás aqui na igreja nós tivemos um treinamento chamado Reframe, falando sobre a vocação, como as coisas se desenvolvem no nosso trabalho, a nossa integração entre fé e trabalho. E dentre tantas coisas importantes, uma frase me marcou muito, que alguém disse em um determinado momento, que não existe hierarquia de vocações no reino de Deus. Na lógica do reino de Deus, não tem essa de que o que serve aqui na frente é mais importante do que o que serve lá fora. Na lógica do reino de Deus, não tem essa de que quem está com o microfone na mão é mais importante do que aquele que está sem o microfone na mão. Não faz o menor sentido. Independente de onde você esteja, independente do que você faça, Deus está preocupado com a intenção do teu coração. Se você é alguém que prega ou ensina, Deus está te usando para que outros compreendam e apliquem a mensagem do Evangelho na vida. Se você está servindo, recepcionando pessoas, é Deus quem está te usando para que a primeira impressão em quem nos visita seja um incentivo para que essa pessoa dê ouvidos ao que está sendo pregado e seja capaz de conectar a nossa prática com o nosso discurso.
Se você serve na projeção, você é um facilitador para que os irmãos cantem juntos, leiam a Bíblia, compreendam os tópicos da pregação. Se você está no som, é uma oportunidade que Deus está te dando para que as pessoas ouçam confortavelmente a palavra de Deus. E não existe hierarquia em relação a isso. Agora, o problema é se você se diz um seguidor de Jesus e usa a métrica do mundo, o mundanismo, para definir o teu papel no corpo de Cristo. O problema é se você se diz um cristão, mas não está disposto a investir algumas poucas horas da tua semana para o serviço a Deus, que acontece enquanto você serve ao outro. E aí eu penso que é fundamental você reavaliar a tua vida e repensar as tuas prioridades. Se o reino de Deus não encontra espaço na tua agenda e na tua lista de prioridades, é muito provável que o reino de Deus não seja importante para você. Você precisa parar de alimentar essa mentalidade de consumidor de igreja. Do mesmo jeito que você se relaciona com uma loja, com um mercado, você tem se relacionado com o corpo de Cristo. Há um grande problema na tua vida e eu queria te alertar sobre isso. Numa relação de consumo, se eu não sou atendido por que eu estou pagando, eu posso me revoltar contra isso, eu posso mudar de fornecedor, eu posso nunca mais voltar naquele lugar, eu posso interromper a minha relação com aquela pessoa, com aquele grupo, com aquela loja. E às vezes a gente percebe gente se relacionando no corpo de Cristo a partir dessa mesma ótica. A igreja precisa fazer por mim, porque eu estou pagando com o meu dinheiro, com o meu tempo, com o meu serviço, com a minha dedicação. Se você pensa assim, é muito provável que você ainda não tenha entendido o Evangelho, porque ele não está sendo capaz de te demonstrar quais são as prioridades e qual a motivação que deveria te levar ao serviço. Talvez você esteja até sendo influenciado por esse mundanismo e encontrando até mesmo, entre aspas, boas motivações para isso. Mas, na verdade, tudo isso não passa de justificativa para o fato de que o reino de Deus não é importante para você. Jesus diz para os seus discípulos: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Há uma inversão muito clara na ordem de prioridades de alguns que estão preocupados com todas as outras coisas e o reino de Deus, só se eu tiver tempo, só se eu sentir no coração, né, que a gente torna um negócio místico. Irmão, você pode ajudar a fazer tal coisa? Não sentir no coração. Não precisa sentir no coração, você precisa ver a necessidade, tomar vergonha na tua cara e se envolver no que precisa se envolver, fazer o que precisa ser feito. Isso não tem a ver com sentir no coração. Sentiu muito o coração, cardiologista, não é na igreja que você tem que fazer isso, é procurar um médico. A gente tornou um negócio muito místico, o serviço virou um negócio assim muito místico. Eu não sirvo porque eu não tenho o dom, eu não fui chamado para isso. O serviço tem a ver com essa percepção de necessidade e a motivação por trás disso é o Evangelho. Que o reino de Deus não seja para você um meio para você satisfazer os teus próprios desejos e aspirações, mas que o reino de Deus ressignifique a tua vida, reoriente as tuas prioridades e que você entenda as tuas relações, que você entenda o serviço e que você entenda toda a sua vida a partir dessa lógica que é absolutamente contrária à lógica do mundo. Mas nós não estamos preocupados em sermos agradáveis e palatáveis em relação ao mundo. Nós estamos preocupados em obedecer a Deus, porque sucesso no reino de Deus não tem a ver com influência e relevância. Sucesso no reino de Deus tem a ver com fidelidade. Que Deus nos encontre fiéis para a glória dele mesmo. Quero chamar a banda aqui à frente. Eu queria que a gente concluísse pensando sobre isso. Lembrando que a forma de enxergar os valores no reino de Deus é absolutamente diferente da forma como o mundo os enxerga. O mais valorizado é aquele que serve. O mais valorizado é aquele que abre mão até mesmo dos seus direitos em prol do outro. O mais valorizado é o que exerce generosidade. Jesus se usa como exemplo e diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Ou seja, ele conclui essa conversa apontando para o Evangelho, que são as boas notícias do que ele fez por nós. Que a gente entenda a lógica do reino de Deus, tendo Cristo como exemplo, e que esse exemplo fique muito visível e claro para nós através da mensagem do Evangelho.
Que essa mensagem seja a base para tudo o que fazemos. Eu oro para que o Evangelho reoriente as nossas prioridades, que sirvamos a Deus servindo ao outro, tendo Cristo como exemplo. Se Ele mesmo, sendo o Filho do homem, não veio para ser servido, que nós também entendamos a nossa responsabilidade enquanto servos de Deus e que vivamos a partir dessa lógica para a glória dele mesmo. Deus te abençoe em nome de Jesus.